lá, gente. Vamos dividir a nossa aula em dois momentos. Em um momento de falar um pouquinho de TGP, né, teoria geral, e num segundo momento falar de recursos, tá? Nesse primeiro momento falando de TGP, é importante que a gente fale sobre atos processuais, que é uma matéria que tem caído bastante na prova, né, pelas novidades, pela questão da convenção processual que as partes podem fazer, que é o negócio jurídico. Então, vamos falar nessa parte do TGP sobre os atos processuais que começam ali, no artigo 188 do CPC. É claro, nem preciso mais dizer do novo CPC, que se a pessoa estiver pelo velho, ela está acabada, né? Que fala sobre a forma do ato processual. Vocês vejam, a questão da forma do ato processual, né, não se alterou muito. Quando eu falo em ato processual, eu falo dos atos do juiz, dos atos das partes, dos atos de terceiros. Então, quando perguntarem a prova de vocês sobre a forma dos atos, vocês vão dizer, olha, os atos no processo civil, eles não têm uma formalidade prevista. Em regra, as pessoas realizam livremente os atos, a não ser quando a lei prevê alguma coisa. Se a lei prevê alguma formalidade, se respeita essa formalidade. Mas o CPC diz, no próprio artigo 188, se o ato for feito diferente da lei e ele alcançar a finalidade, ele é válido. Então, a gente vê bastante isso na prática forense, né? Quantas vezes a gente vê, por exemplo, um ato, um documento juntado em língua estrangeira sem tradução? A gente vê várias vezes, não vê? E aí aceita-se. Se aquele documento nem é importante, se aceita, porque o que basta é a finalidade, entenderam? Eu sempre dou um exemplo sobre isso. Quando vocês estavam na graduação, vocês assistiram a audiência de família, né? Vocês não poderiam assistir a audiência de família, porque é segredo de justiça, né? Assim como é questões que envolvem interesse público, que tem sigilo, enfim, vocês assistiram. E por que o ato foi considerado válido? Porque ele alcançou a finalidade. Então, o que vale é alcançar a finalidade. Dentro disso daqui, o mais importante é o artigo 190 e 191, que a banca de vocês vem cobrando sistematicamente. O 190 é o chamado negócio jurídico processual. Prestem bem atenção. O negócio jurídico processual é quando as partes pactuam entre si como o processo vai funcionar. É o artigo 190. Primeira condição que vocês têm que lembrar para a prova. Tem que ser uma ação que tenha direitos que admitam autocomposição. Ó, ninguém está falando assim, ó, disponíveis ou indisponíveis. Isso pode ser uma pegadinha. Se eu tiver um processo versando sobre direitos que admitam autocomposição, o que é autocomposição? Acordo. Se eu tiver um processo que se admita acordo entre as partes, eu posso fazer negócio jurídico processual, desde que as partes sejam capazes. Aí vocês vão dizer assim, e em que momento se faz o negócio jurídico processual? Ele pode ser feito antes de iniciar o processo ou depois de já iniciado. E vocês olhem só, as partes podem alterar, olhem bem, ônus, poderes, faculdades, deveres. Por exemplo, a gente pode pactuar o ônus da prova? Pode. A gente pode pactuar a sucumbência em quem vai pagar? Pode. A gente pode, isso já caiu numa prova não de OAB, alterar prazos? Podemos, inclusive prazos peremptórios. Podemos alterar prazos. Podemos dizer que a apelação vai ser 7 dias no nosso caso. Ou 30. Podemos, eu e a outra parte. De comum acordo. Desde que seja um processo que admita autocomposição. Vocês vão me dizer assim, mas e o juiz influencia nisso daqui em algum momento? O juiz vai declarar nula a cláusula celebrada se ele perceber que se trata de uma nulidade absoluta. Aí ele anula. Por exemplo, eu vou fazer um negócio jurídico processual e eu digo assim, eu vou te processar, mas não vou mandar te citar. Tu vai ter que descobrir o processo. A citação é matéria de ordem pública. Então, se o juiz perceber que se trata de uma nulidade absoluta, se o juiz perceber que é uma cláusula abusiva em contrato de adesão, ou se o juiz perceber que uma parte está em manifesta situação de vulnerabilidade, o juiz anula. Caso contrário, o juiz não anula. Então, por exemplo, numa relação de consumo, eu acho mais difícil de se aplicar isso, vocês concordam? Porque numa relação de consumo, o consumidor ele está numa relação de vulnerabilidade, não é verdade? E aí o juiz teria direito de anular essa cláusula. Não que não vá se fazer, né? E se tratando de Brasil, é claro que as pessoas vão tentar, né? Mas o juiz vai poder anular a cláusula se ele considerar que ela é abusiva, né? Considerando que ela é abusiva. Então, esse negócio de jurídico processual, inclusive quando o CPC passou a vigência já na prova da OAB, na primeira prova já cobraram.
É cobrado depois mais uma vez ainda, questão deles, então eles gostam. E o 191 também vai nessa mesma linha, que é o chamado calendário. Só que o calendário ele é um pouquinho mais amplo. Ele pressupõe que o juiz possa sentar junto com as partes e os três de comum acordo possam estabelecer um calendário para o processo. Qual é, digamos, a vantagem do calendário? Não vai sair intimação. É como se nós sentássemos numa audiência e o juiz dissesse assim, doutores, vamos fazer calendário, Muito bem. Aí o juiz diz, no dia tal a senhora contesta, no dia tal o fulano faz a réplica, a audiência no dia tal, fica tudo marcado. Qual é o problema? Não vai sair intimação. Eu já estou intimada, entenderam? Eu já estou intimada, eu não vou ser intimada dos atos processuais porque eu já estou intimada. E se eu perder o prazo? Perdi. Esse prazo só vai poder ser modificado em motivos assim excepcionais, entenderam? Senão ele não vai ser alterado. Então esse é o famoso calendário, bem perigoso, né? Bem perigoso. E eu tenho visto que os juízes têm feito o calendário parcial. A gente vai na audiência e eles dizem, a senhora vai apresentar a réplica no dia tal, e aí já vão fazer a audiência no dia tal. Memoriais, vocês concordam que há anos eles já fazem calendário, né? No dia tal você apresenta memoriais, no dia tal fulano apresenta, depois vem concluso. Na trabalhista se faz calendário direto, né? Se vocês olharem bem. Vai na primeira audiência que é de conciliação, eles já te marcam a de instrução, e se tiver perícia, eles dizem o dia da perícia, eles fazem um calendário. Então, o calendário foi uma novidade também que veio, né? Nesse CPC novo aí, para tentar agilizar o procedimento. Eu não tenho visto assim acontecer tudo isso daqui nessa proporção, mas essa é a finalidade. Processo eletrônico, né? Já vou dar uma dica para vocês, é melhor ler a Lei 11.419 que o CPC, porque o CPC só trata da parte principiológica, como é que é o sistema é aberto, o sistema ele tem operabilidade, o sistema é maravilhoso, ele é regulado pelo CNJ, mas as questões que caem na prova da OAB sobre processo eletrônico, elas estão na Lei 11.419 de 2006. Eu me lembro até, e vou dizer para vocês, que na prova da OAB, segunda etapa de civil, já caiu o processo eletrônico, mas cobrando dessa lei, porque essa lei que vai dizer como é que funciona, como é que conta prazo, como é que é a questão da intimação eletrônica, entenderam? Porque aqui no CPC eles ficam só no blá blá blá, né? Olha, né? O sistema ele tem que ser aberto, o CNJ regula, mas essa lei que vai dizer para vocês como é que funciona. Se eu tenho uma prova física muito grande, como é que funciona isso? E a próxima parte, atos das partes e atos do juiz. Bom, atos das partes não tem nada demais. A única coisa de importante sobre os atos das partes é que as partes, realizando o ato, eles têm eficácia processual imediata. Isso é muito importante. Ato da parte. A parte realiza o ato tem eficácia processual imediata. Vocês querem ver? Se eu estou numa audiência, o juiz decide alguma coisa e eu digo assim, ó, eu quero abrir mão do meu direito de recorrer, se mais adiante, 2 minutos eu penso melhor e digo, não, pensando bem, eu queria recorrer. Não posso. E por que não? Porque o meu ato processual tem eficácia imediata. Então, é como eu digo, o processo civil não é para amadores, né? Por quê? Porque não tem como se arrepender, né? Atos do juiz depois, acórdão, sentença, interlocutório e despacho. O despacho, vocês sabem, despacho não decide nada, né? As pessoas, esses dias alguém me disse assim, eu vi o juiz decidir por um despacho. Foi essa frase que eu ouvi, né? Eu achei muito engraçado. Eu vi o juiz decidir por um despacho, então tu não viu isso, porque isso não existe. Ou o juiz decide ou ele despacha, né? É porque assim, na linguagem forense é tudo muito errado, né? Concluso para despacho. Só que daí isso é uma interlocutória às vezes ali, né? Vocês não esqueçam, o despacho não decide nada. O despacho é vista, é juntada, é remessa. A interlocutória ela decide, mas não extingue o procedimento processual. A sentença decide, mas ela encerra a fase processual. E o acordo é a decisão colegiada. Então, isso daqui não tem nem como confundir. E agora vamos à matéria um pouquinho mais chata, né? Que é o tempo, o prazo, lugar do ato processual, as novidades de citação, intimação, nulidades. Agora é que a coisa fica um pouquinho mais complexa, artigo 212.
Vocês sabem que mudou muito isso. Claro, eu acho que para vocês, eu não tenho certeza, mas vocês quando estudaram TGP, já estudaram pelo código novo ou não? Já pelo novo? Não? Daí é ruim, né? Essa parte mudou um pouquinho mesmo. Vocês vejam só. Tempo do ato processual. Quando é que os atos processuais se realizam? Eles dizem em dias úteis das 6 às 20. Certo? Dias úteis das 6 às 20. Maravilhoso. Só que daí vem uma questão importante. E nós vamos precisar disso. O que são dias úteis? Né? E aí o CPC mudou bastante. Porque o CPC diz que os dias não úteis são sábados, domingos, feriados e os dias sem expediente. Isso daqui é muito importante, especialmente se eu falo em contagem de prazo, não é verdade? Porque como agora o prazo só conta em dias úteis, eu tenho que saber que não conta prazo em sábado, domingo, feriado e dia sem expediente. Vocês vão me dizer assim, ó, mas que dia sem expediente seria esse que não seria feriado? Pô, nós tivemos, foi ano passado, acho que foi ano passado, aqui em Porto Alegre, aquele temporal que o fórum ficou fechado 2 dias, né? Esses tempos aqui, foi em Guaíba, por aí, também teve um temporal, o fórum ficou fechado. Então, eventualmente, por um motivo de tempestade, ou até mesmo de greve, não tendo expediente forense, esse dia é considerado como um dia não útil. Mas daí tendo sistema, mas tendo... Não, daí eles disseram que estava sem expediente. Aí eles tiraram o expediente daí? Pois é. É mesmo, eu não sabia. Deixa eu ver. Se acaba realmente prejudicando o expediente, aí não tem que fazer. Também se conta como dia não útil, porque não tem expediente, né? Não tem expediente. E no futuro essa história do sistema vai ser muito pior ainda, né? Porque a lei diz, se o sistema tem problema e o processo é eletrônico, também suspende o prazo, né? Claro, hoje, na Justiça Federal, por exemplo, tirando sábado, domingo, feriado, se eventualmente o expediente venha a ser mais cedo ou mais tarde, isso não vai influenciar, entenderam? Porque tem o meio eletrônico. Mas na estadual influencia, porque é físico ainda, né? É físico. Então, motivos que levam a ficar sem expediente acabam por fazer, então, a ser dia não útil. E isso muda tudo na contagem de prazo. Eu até digo que depois desse CPC o processo ficou mais lento, né? Porque vocês imaginem quantos dias não úteis, né? Pode contar por ano uma média de 150, né? Por ano. Que é sábado, domingo, feriado e dia sem expediente, né? Então é um monte. E aí eles dizem, olhem bem, que quando o ato for por meio eletrônico, o que acontece? Eu tenho que respeitar o horário do local onde eu vou fazer o protocolo eletrônico. Porque quando é eletrônico tem uma diferença. Eu não me preocupo com o horário do expediente, porque eu posso protocolar até a meia-noite. Eles falam 0 hora, meia-noite. Então, se meu último dia é hoje e é na Justiça Estadual, por exemplo, aqui, eu tenho até às 18 para ir lá e protocolar. Mas, se é na Federal que é eletrônico, eu tenho até meia-noite. Eles falam até a meia-noite, né? Mas é aquele meia-noite perigoso. Agora, o que eles dizem? É para respeitar o horário do local onde está o processo. Vocês vão dizer, mas como assim? Vocês pensem que no verão, por exemplo, entre nós e o norte tem uma diferença de 2 horas de fuso horário, né? Então, daqui a pouquinho eu estou tranquila aqui, já é meia-noite lá, né? Mas o meu processo está aqui. Não, se o teu processo está aqui, tu não tem que te preocupar. O problema é se tu está aqui e o teu processo é lá, né? Eu já tive um processo em Roraima, por exemplo. Eu já tive mesmo. Aí tu vai dizer, mas aí é difícil. Bom, eu sempre digo, se tu acha tão difícil, tem uma solução. Não pega um processo em Roraima, então. Né? Mas não é verdade, né? Se a pessoa não consegue controlar isso, né? Aí como é que eu vou saber todos os feriados? Porque feriado também é uma coisa que preocupa, né? Porque, por exemplo, tá feriado nacional é uma coisa, mas o 20 de setembro é feriado aqui e não é feriado em outros lugares, porque é feriado Farroupilha, né? Aí eu estou contando que feriado não conta esse dia nos meus processos, mas nos outros estados conta. É a mesma coisa o feriado municipal, por exemplo, Navegantes para nós é feriado.
mas não é feriado em Viamão. Sabe como é que eu vou saber tudo isso? Olha, então tu tem duas opções. Não aceita processo fora de Porto Alegre, né? Ou opção 2. Opção 2, nunca conta com o feriado, né, para te beneficiar do prazo. Tem dois caminhos. Então são dois caminhos bem viáveis. E sempre se conta o feriado ACONA, um não adquei, né? O feriado de onde está o processo. É isso que eu vou contar. Qual é o feriado que eu conto? Onde está o processo. Se ele está aqui no Rio Grande do Sul, eu vou contar o feriado daqui. Se ele está em Porto Alegre, eu vou contar o feriado de Porto Alegre. Se ele está no STJ, eu vou contar o feriado lá nacional, lá do STJ. Então é sempre assim. Então cuidado com isso. Não gostei desse CPC no 212, que eles dizem assim, ó, que o ato processual, independentemente, isso pode ser uma pegadinha na prova. Se botar esse 212 para primeiro na prova, o pessoal erra. Independentemente, a autorização judicial pode ser realizada fora do horário e em dia não útil. Independentemente. Independente. Simplesmente isso. Vocês olhem aqui, ó. Parágrafo 2º, aliás. Independentemente de autorização judicial, citações, intimações e penhoras poderão realizar-se nas férias forenses, onde houver, nos feriados ou em dias úteis fora do horário. Ou seja, independente do horário, pode realizar. Eles não dizem qual seria o motivo. Simplesmente eles dizem que pode realizar. Claro, a doutrina diz, havendo um bom motivo, né? Mas aqui não está escrito nem isso, né? Eu já tenho visto, assim, oficiais de justiça se utilizarem disso daqui, porque eu tive um cliente meu que ele foi citado num domingo. Nunca vou esquecer, foi 15 de outubro do ano passado. E era um domingo, eu falei assim, mas tem uma coisa errada, o cara ser citado no dia 15 de outubro, que foi um domingo. Ele falou assim, não, mas foram lá no domingo. O oficial de justiça disse que não me encontrou e foi no domingo. Aí, não, mas ele não pode, mas aqui está dizendo, né, que citação, intimação, penhora, pode, né? Mesmo sem autorização judicial. É uma novidade, porque antes o artigo era o contrário. Ele dizia com autorização judicial e agora ele diz sem autorização judicial. Uma baita de uma mudança. E aí eles falam de férias forenses, que não existem mais em todos os... Aliás, eu acho que nenhum estado hoje faz férias forenses mais. Não confundam férias forenses com suspensão de prazo. A suspensão de prazo está no artigo 220. A suspensão de prazo é outra coisa. Até porque as férias forenses, elas faziam os prazos andarem, né? Em alguns lugares sim, outros não. O que hoje existe é o artigo 220, que é o período de suspensão de prazos, que é do dia 20 de dezembro até 20 de janeiro, inclusive 20. As pessoas chamam até de recesso, já viram isso? É o recesso. Não, na verdade o recesso ocorre dentro da suspensão, né? O recesso é do dia 20 ao dia 6, quando o judiciário fecha as portas. Porque depois o judiciário volta e os prazos continuam suspensos. Então isso aqui se chama período de suspensão de prazo. Não tem nada a ver com férias forenses, né? As férias forenses, inclusive, elas foram proibidas pela Constituição, né? Esse CPC que diz, olha, se alguém quiser fazer, que faça. Mas até agora não vi ninguém. Então, não confundam. Lugar do ato processual se realiza no fórum, salvo excepcionalmente quando vai ter que ser fora. E agora vem a parte mais chata do novo CPC, com um monte de regrinhas. Prazos, né? Prazos. Muita coisa se modificou aqui, né? Vocês olhem só, eles falam quando se realiza os prazos, como é que se faz quando não tem um prazo definido em lei, como é que funciona o prazo da defensoria, prazo de MP, desse pessoal todo, quando é que o prazo ele pode ser aumentado ou não. Então vamos lá. Prazo. Primeira coisa, onde o prazo está previsto? Em regra, é na lei. Tá, mas e se a lei é omissa? Se a lei é omissa, então é o juiz que define. Tá, mas e se a lei e o juiz são omissos? Ambos são omissos. Então o prazo é de 5 dias. Né? O CPC diz isso bem claramente. Aí, o que mais acontece na prática, vocês vão ver. É a lei sendo omissa, é o juiz sendo omisso, né? E a gente fica, mas qual é o prazo? 5 dias. Né?
5 dias. Muito importante. O prazo, ele pode ser dilatório, isso aqui já caiu na prova também, ou ele pode ser peremptório. O que é um prazo dilatório? É um prazo flexível. É o prazo para juntada, né? É o prazo que não tem uma previsão rígida em lei. É o prazo que pode aumentar, pode diminuir. Se a pessoa perdeu alguns dias também não vai acontecer nada, porque é um prazo flexível. Diferentemente do peremptório, que é um prazo rígido. Rígido, que é o prazo dos recursos e o prazo de defesa, contestação, embargo do devedor, são prazos rígidos. São prazos rígidos. E o prazo rígido não pode ser alterado. Não pode. Olhem bem, o prazo rígido não se altera. Exceto 2 pontos. Se houver uma dificuldade nos transportes, que aí até 2 meses ele pode ser aumentado, ou ainda se houver uma calamidade pública, ou ainda se houver um justo motivo. Também, nós acabamos de ver, ele pode ser aumentado, olhem bem, ou diminuído por convenção das partes, que é o artigo 191 do CPC, ou ainda ele pode ser modificado pelo famoso calendário. E ele pode ser alterado pelo juiz. Que pode simplesmente aumentar. Só basta ele justificar. Então, vocês olhem só, um prazo peremptório é um prazo rígido. Aliás, vocês sabem que eu estava lendo esses dias um texto, são tantos casos que o prazo rígido pode ser alterado que eles falaram que não existe mais prazo peremptório, né? Porque é verdade, vocês já notaram quantas exceções tem? É tanta exceção que parece que não é mais rígido, né? Se vocês olham ali, o prazo é rígido, não altera. Mas se tiver dificuldade no transporte, vai alterar até 2 meses. Não altera. Mas calamidade pública pode. Ou um justo motivo, o advogado teve um infarto, por exemplo. Ou convenção das partes. Nós vimos a convenção, né, que as partes podem fazer. Ou o calendário. Ou simplesmente o juiz pode entender que o prazo é pequeno e pode, sozinho, né, dar mais prazo para a parte, para adequar a necessidade do litígio. Então, essa história do prazo peremptório e dilatório até perdeu um pouco a graça, porque o peremptório são tantos. Até este novo CPC, só em 3 casos, são os 3 primeiros, ele podia ser alterado. Com o novo CPC, passou a ser 6 casos. Então, são novidades, né, que surgem com esse CPC aí que o pessoal não curtiu muito. Outra coisa importante, né? Prazos das partes, prazo do juiz. O juiz tem prazo, perguntas babacas que na prova da OAB todo mundo erra. Juiz tem prazo. O juiz tem um prazo impróprio, mas ele tem prazo. O que significa ter um prazo impróprio? Significa que se o juiz ele não cumprir o prazo, ele não vai ser penalizado deixando de realizar o ato. Até porque se o juiz perdesse o prazo e ele não pudesse mais realizar o ato, penalizados seríamos nós, não ele. Então se chama prazo impróprio, mas ele tem prazo. O novo CPC deu uma melhoradinha na vida dele. O novo CPC, artigo 226, diz que o juiz tem 5 dias para despachar. É o tipo da coisa que cai na prova e ninguém sabe, né? Ninguém nem acredita. 5 dias para despachar, 10 dias para as interlocutórias e 30 dias para a sentença. 5, 10, 30. Sentenciar tem 30 dias. Interlocutória 10 dias. E os despachos 5 dias. Bom, principalmente quem faz estágio, cai uma questão dessa erra. É ou não é verdade?
E por que erra? Não, mas não é assim. O juiz fica quanto tempo ele quiser. Aliás, sempre que eu pergunto assim, o juiz tem prazo às pessoas? Não, errado, ele tem. Ele só não precisa respeitar. É diferente. E serventuário tem prazo? Tem. Hoje o serventuário tem prazo de 1 dia para fazer os autos conclusos. Chore, né? É quase uma piada. É o tipo de coisa que eu queria provar do OAB mesmo, né? Não é para verificar, né? Eu tenho uma petição para ser juntada em Gravataí, que está há 4 meses. Ser juntada. Juntada. Tu imagina quando for concluso. 4 meses. No processo particular, foi para sentença 8 de agosto de 2017. E até agora... Eu fiz concluso para sentença em 8 de agosto. E até agora não. Mas ainda é uma sentença. Tu já pensou que a minha é só para juntar a petição primeiro. Nem mandar para o juiz ainda. Para juntar, tá na fila da juntada. Juntada. E aí? Né? Mas é para cair na prova isso aqui, não é para levar a sério. Então, 1 dia para fazer concluso. E 5 dias para realizar os atos. Todos os demais atos cartorários devem ser prontos em 5 dias. Fazer um mandado, fazer uma juntada, fazer uma nota de expediente, fazer um edital, fazer um alvará. Ainda foi quando? Foi semana passada. Eu tive uma decisão da semana retrasada. Aí eu liguei, foi para Canoas. Eu falei assim, eu queria saber o seguinte, eu posso eu mesmo encaminhar, querendo dar uma força, né? Aí a pessoa falou assim, só depois que sair nota, que daí depois que sair a nota que a gente faz o que é do ofício. Eu falei, quando é que sai a nota? A sua nota vai sair só daqui a 2 semanas. Agendamento de nota. Porto Alegre também é assim. Quer dizer, é 5 dias no mundo da imaginação. Né? 5 dias. E não esqueçam, né? Isso é uma coisa que eles podem cobrar de vocês. Artigo 156, artigo 12 do CPC. Tanto o juiz quanto o cartório tem que respeitar o cronograma, né? Que é a ordem cronológica das coisas. Então, por exemplo, acontece direto isso. Eu ligo e digo assim, tá, mas escuta, e o alvará vai estar pronto quando? Eles dizem para mim assim, doutora, tem a cronologia. Né? O que é cronologia? Eles respeitam a ordem dos atos a serem realizados primeiro. Claro, essa ordem cronológica, ela não é absoluta. Vocês sabem que esse CPC já foi reformado já algumas vezes, né? Ele é novo, mas ele é reformado. Ele foi reformado no período de vacância. Pra vocês terem uma ideia. Então, quando saiu ele aprovado, ele foi aprovado dizendo que os juízes deveriam respeitar a cronologia e o cartório também respeitar a cronologia. Aí teve uma reforma e a reforma disse assim, se possível, vão respeitar a cronologia. Então foi o seguinte, tira isso daqui do código e não me com essa palhaçada. Mas eles estão até que mais ou menos levando a sério, pelo menos como justificativa. Então, se possível, respeitar a ordem cronológica, mas tirando assim os casos urgentes e tudo que esses furam a fila. Até porque dentro da cronologia, eles deixam bem claro isso. Tem preferências, né? Se o meu processo entra com um alvará, mas entra um de idoso, o dele fura a cronologia. Mas se entra um de idoso, mas entra um mandado de segurança com liminar, fura o processo do idoso. Porque existem preferências estabelecidas em lei também, que né, vão furar essa ordem cronológica. Então, tudo isso aqui dentro de uma cronologia. Partes sem prazos, mas é óbvio que tem. E agora vamos fazer aqui um quadrinho, olhem bem, das partes que têm prazos privilegiados e dessas diferenças meio chatinhas. Vocês olhem só. Vamos pegar aqui o artigo 180, 183, 186, 229. Vocês olhem só. O Ministério Público. A Fazenda Pública. A Defensoria Pública. Finalmente colocaram a Defensoria dentro do CPC. Né? Começaram a tratar dos prazos privilegiados, essas coisas. Ainda, olhem bem, os chamados escritórios de faculdade. Eu não gosto de termo, é um termo do CPC. Só para dizer para vocês o que são escritórios de faculdade. São aqueles serviços SAJUG, SAJUBRA, SAJUIR. Sabe aquele serviço de assistência que alguns alunos participam como cadeira? Cada faculdade, algumas faculdades né, é obrigatório, outras não são, enfim. São esses aqui. Mas os conveniados com a Defensoria.
Principalmente aqui os chamados defensores dativos, né? Que são aqueles nomeados pelo juiz. E os litisconsortes com advogados diferentes, de escritórios diferentes, vocês olhem só, tem prazo em dobro para tudo. Primeira vantagem, não existe mais história do quádruplo e do dobro, lembra? A fazenda tem o código para contestar, o dobro para recorrer, acabou isso. Agora é só dobro, a pessoa não erra mais. Só que aqui vocês cuidem, que tem uma pequena diferença aqui, ó. Dobro para tudo. Os 5 primeiros querem processo físico, querem processo eletrônico. Isso é uma baita pegadinha, né? Porque os litisconsortes com advogados diferentes, escritórios diferentes, só tem prazo em dobro em processo físico. Não tem prazo em dobro em processo eletrônico. Vocês vão me dizer assim, mas e qual é o motivo dessa discriminação? Primeira coisa, isonomia é tratar desigual os desiguais. Por que vocês acham que os 5 primeiros têm prazo dobrado? Porque eles têm muito trabalho. Por isso eles têm prazo dobrado. Agora, por que os litisconsortes com advogados diferentes, de escritórios diferentes, têm prazo dobrado? Porque eles têm o problema da carga. Por exemplo, eles são citados para contestar. Eles podem fazer os autos em carga? Não, porque o prazo é comum. E são escritórios diferentes, entenderam? Eu tenho 2 réus, cada um com seus advogados. Eles podem pegar o processo em carga? Prazo comum, eu não posso pegar em carga com outro advogado. Porque ele tem que ter acesso aos autos, concordam? É por isso que litisconsortes ganham esse prazo dobrado. Agora eu pergunto, existe carga em processo eletrônico? Não, né? Por isso que ele só tem o dobro quando for processo físico. Então eu acho que foi uma coisa bem salutar, porque antes esse código era uma bagunça, os caras tinham prazo dobrado, não precisava ter, né? Porque o motivo não justificava. E ainda não esqueçam, né? Esses 3 primeiros aqui, ó, têm direito de intimação pessoal. Intimação pessoal. Vocês vão me dizer o que é intimação pessoal? Eles fazem carga? Ou eles têm a vista em balcão? Ou ainda, o meio eletrônico. Não é nota de expediente, é a intimação dentro do processo. Intimação eletrônica é considerada pessoal. Intimação ou citação eletrônica são consideradas como pessoal. O que significa isso em outras palavras? Que não pode sair para esses 3 primeiros aqui nota de expediente. Eles não podem. Né? Quer dizer, para o MP e para a Defensoria Pública sempre foi assim, né? Quem acabou lucrando com isso foi a Fazenda Pública, né? Porque para a Fazenda Pública podia sair nota. E com o novo CPC não pode. Então isso foi uma modificação que teve. Então foi uma boa mudança, né? Na história dos prazos. Tá aí o resto. O resto tem prazo normal, né? Que a gente chama de prazo simples. Prazo normal, prazo simples. Esses têm prazos diferenciados. É um bom grupo, né? Finalmente os escritórios de faculdade ganharam, né? Porque era até simulado aqui no nosso TJ que não tinha, né? Prazo dobrado. E aí eles passaram a ter, achei bem justo, porque os serviços pareciam com a Defensoria Pública, né?